Fala rapaziada que acompanha sempre aqui o nosso canal da Rádio na Veia. Grande abraço para você, sou Chiquinho Faustino, radialista, atualizando você das últimas informações do São Paulo Futebol Clube. Vamos falar já já sobre essa troca do Ferrarese pelo Newton do Botafogo, e ainda tem a questão ainda do Arthur. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. São Paulo desiste aí dos dois zagueiros que estavam ali numa situação de contratação, o Chaves e o português Domingos Duarte, né? O brasileiro Arthur Chaves, português Domingos Duarte, e tem outro zagueiro também que o São Paulo está aí chamada na captura, digamos assim. Detalhes da troca entre Ferrarese e Newton, vamos falar um pouquinho sobre isso, postado pelo companheiro João Pedro Cunha, né? E também sobre nossas apurações. Deixa eu falar um pouquinho para vocês aqui nesse vídeo de hoje, pedindo aquela moral de sempre, né? Deixando o like, compartilhando aí o vídeo, né? E claro, se você puder deixar aí no botãozinho valeu, você pode colocar o valor que você quiser, acima de R$2, você também interage com a gente no botãozinho valeu. São Paulo e Botafogo estão muito próximos de sacramentar um acordo que envolve a troca entre o zagueiro Ferrarese e o volante Newton, como foi antecipado exclusivamente pelo Valentim Forlan, que trouxe a informação na primeira opção. Além da operação principal, uma informação importante chama a atenção. O São Paulo pretende manter um percentual dos direitos econômicos de Ferrarese, pensando em uma futura negociação com o Botafogo. A estratégia faz parte também de um planejamento para tentar viabilizar no futuro a permanência do atacante Arthur, que está emprestado ao São Paulo até o final da temporada. A cláusula de compra gira em torno de 6 milhões de euros, o valor considerado elevado para a realidade financeira do São Paulo Futebol Clube. Com isso, o São Paulo busca montar uma engenharia financeira que permita reforçar o elenco com Newton e, ao mesmo tempo, criar condições para negociar a permanência de Arthur em definitivo. Pelos lados do São Paulo, eles falam que o São Paulo precisa, certo? O São Paulo precisa montar uma engenharia financeira, certo? E com isso o São Paulo busca montar essa situação de engenharia financeira, reforçar o elenco com o Newton, ao mesmo tempo criar condições para negociar a permanência de Arthur em definitivo. As conversas seguem em fase final e neste momento restam apenas os últimos detalhes para que o acordo seja oficializado pelo São Paulo Futebol Clube e também pelo Botafogo, tá? Segundo Eduardo Tirone, do UOL, Harry Kane e Luciano, da Inglaterra, joga sozinho, carrega o time nas costas, a opinião dele, do jornalista Eduardo Toni. Se injeta a vontade do Luciano na Inglaterra, ganhava de todo mundo. Ele quer fazer tipo uma comparação, mas longe disso, né? Eu acho que não é tudo isso. Mas a gente respeita a opinião do colega, né? Opiniões são opiniões. Então ele, na opinião dele, né, essa é a situação, tá? Na opinião dele, essa é a situação. Sobre emprestado pelo o Mailton, que está emprestado aqui ao Fortaleza, né? Sou daqui da região de Fortaleza. Sobre o Mailton, que está emprestado, a gente tem detalhes em relação aí sobre o Mailton, tá, gente? Olha, o lateral direito Mailton voltou a ganhar destaque durante seu empréstimo ao Fortaleza. Com um belo gol na última partida, o jogador chamou a atenção e reforçou a boa fase que vive na temporada, aumentando as chances de uma negociação em definitivo nos próximos meses, tá? Então, o desempenho do atleta é acompanhado de perto pelo São Paulo e que vê aí uma possível transferência como uma oportunidade de fazer caixa em meio ao delicado momento financeiro vivido pelo clube, né? Golaço coloca o Mailton ali em evidências, né? Além da atuação consistente, Mailton foi um protagonista da partida ao marcar um golaço, demonstrando assim qualidade no apoio ao ataque e boa finalização. O lateral rapidamente repercutiu entre torcedores e aumentou os holofotes sobre
o lateral que vem acumulando boas apresentações desde que chegou ao Fortaleza. Eu não posso dizer que ele não fez isso no São Paulo, que as oportunidades foram poucas, não deu tempo, rapidamente ali ele já foi negociado, foi emprestado ao Fortaleza. Uma sequência positiva pode atrair novos interessados durante a janela de transferência. São Paulo acompanha, claro, a valorização dos bastidores. O São Paulo monitora de perto a evolução do jogador recentemente. O clube recebeu consultas sobre a situação de Mailton, embora ainda não tenha recebido uma proposta oficial para negociá-lo. Com a valorização do atleta, a diretoria entende que uma venda pode representar uma importante entrada de recursos, especialmente diante das dificuldades financeiras enfrentadas pelo São Paulo. Muita gente querendo que o Mailton volte, alguns torcedores falando que o Mailton teria que voltar, enfim, nada disso, esquece, tá? Mailton deve ser negociado para outro clube se não conseguir ficar no Fortaleza, se o Fortaleza não conseguir comprar ali os seus direitos, já que o Fortaleza tem lá a sua prioridade, né, de compra. O jogador está emprestado aí até o final da temporada ao Fortaleza, o lateral direito Mailton. Para cá, para o São Paulo não dá mais, porque o São Paulo já tem Ramon como titular, reserva de imediato Moreira, definido pelo Dorival, né, o João Moreira, e a terceira opção ficaria entre Mike e o garoto Igor Felisberto, tá? Bom, vamos falar um pouquinho sobre um zagueiro que foi oferecido ao São Paulo. Ele é do Al Rayyan. Aliás, o Al Rayyan ele já terminou o contrato com o Al Rayyan, né? Pois é, o São Paulo, depois de fracassar com o Domingos Duarte, né, e o não do Hoffenheim, justamente em relação ao Arthur Chaves, tá? Segundo a apuração de alguns colegas, um dos nomes avaliados é o português André Amaro, que está livre no mercado após o fim de seu contrato com o Al Rayyan. A diretoria do São Paulo tem pressa para fechar com o defensor e deve tentar avançar aí nos próximos dias com um jogador zagueiro. Essa é a informação, porque a operação caiu diante do Domingos Duarte. São Paulo já deu basta, né? Acertou tudo com o jogador e depois o prazo já passou, não respondeu o prazo, a resposta demorou. Os sentimentos dos bastidores do São Paulo era de que estava o jogador, ou seja, o staff, estava cozinhando demais ali. Cozinhando, aqui no Ceará a gente chama cozinhando o galo, né? Cozinhando o galo. E com isso, obviamente, né, São Paulo já se desfaz qualquer situação que possa retomar uma negociação com os dois zagueiros. O outro é outro é o Arthur Chaves, não vem. Além de Domingos Duarte, o São Paulo também encerrou as conversas com o zagueiro Arthur Chaves. O Arthur Chaves acho que tem proposta, né? Eu acho que tem proposta o Arthur Chaves. E aí, vamos aguardar então. O fato é que São Paulo não tem mais conversas ali, não continua os contatos com os dois zagueiros, tá? O Domingos Duarte e o Arthur Chaves, tá? Reforço mesmo chegou apresentado o Gabriel, o Vitor Sá, desculpa, o Vitor Sá, e agora o Nilton está prestes aí de ser anunciado oficialmente pelo São Paulo Futebol Clube, tá? Essas são as informações que a gente conseguiu apurar aqui de momento para vocês que sempre acompanham aqui a programação da Rádio Na Veia, aqui no canal do YouTube, tá? E aí a gente tem mais duas últimas aqui. 2 jogadores do São Paulo receberam sondagens. Carlos Coronel, lá dos Estados Unidos, né, um time dos Estados Unidos lá, se não estiver enganado é o Orlando City, e o Gonzalo Tapia. Os 2 atletas do elenco tricolor despertaram interesse, né, de clubes do exterior nos últimos dias e receberam consultas sobre suas situações. Carlos Coronel, goleiro, foi sondado pelo clube da MLS, um dos interessados é o Orlando City, enquanto o outro não foi revelado. Até o momento, houve apenas contatos para entender a situação do jogador, sem qualquer proposta oficial.
O São Paulo conta com Carlos Coronel para a sequência da temporada e não pretende facilitar uma eventual saída. Uma negociação só seria considerada mediante a uma compensação financeira considerada bem vantajosa, satisfatória. Então, já o Tapia, o atacante chileno, também movimenta o mercado. Segundo a apuração pelos 3 clubes europeus, realizaram contatos iniciais para obter informações sobre o jogador, mas ainda não apresentaram propostas. São Paulo, por sua vez, não descarta negociar Tapia caso receba uma oferta considerada interessante, tanto do ponto de vista financeiro quanto esportivo. Por enquanto, os 2 casos seguem apenas no estágio de sondagens, sem negociações oficiais em andamento, tá? A Udinese foi a última equipe que oferecia um valor ali ao Gonzalo Tapia, tá? A Udinese, essa é a informação que nós recebemos, tá, gente? Bom, 10h23, vamos lá, gente, um abraço, obrigado. A hora que a gente está gravando esse vídeo, às 10h23, continue deixando o like, compartilhando aí o vídeo para a galera. Um abraço e até o próximo encontro.